Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filtro anaeróbio. Vamos falar um pouco sobre conceito, dimensionamento e vamos fazer um exercício prático juntos. Filtro anaeróbio. Vamos falar um pouco sobre o conceito de filtro anaeróbio. O filtro anaeróbio ele é um reator biológico, tá? Com esgoto em fluxo ascendente. Ele é composto por duas câmaras, uma câmara inferior e uma câmara superior. A inferior a gente chama de fundo falso, né, porque ela é uma câmara vazia, e a superior ela é preenchida com um meio filtrante, tá, que fica submerso ao esgoto. Geralmente, brita é esse meio filtrante. E é nesse meio filtrante que vão atuar micro-organismos facultativos e anaeróbios, que vão ser responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. Então essa é a parte bonita, né? A descrição técnica do que é um filtro anaeróbio. Mas vamos olhar direitinho, a gente vai ver que não é nada tão complicado. Tá? Para o entendimento, eu separei aqui dois desenhos. Tá? Aqui na minha esquerda eu tenho a planta baixa, na minha direita eu tenho o corte. Tá? Começando aqui pela minha planta baixa, o que eu consigo pegar aqui, né, de informação para facilitar nosso entendimento? Eu tenho aqui uma entrada, do outro lado eu tenho uma saída, tá bom? Não necessariamente elas têm que estar no mesmo alinhamento, tá, pessoal? Elas podem estar perpendicular uma em relação à outra, tá bom? Esse meu filtro anaeróbio ele é circular, porque ele é enterrado, então estruturas circulares trabalham, né? Quando a gente tem uma estrutura enterrada, ela vai trabalhar melhor se for circular, tá? Mas nada impede que nosso filtro anaeróbio seja quadrado, tá bom? Se você quiser fazer um filtro quadrado, pode fazer, não tem problema, ok? Aqui no nosso caso é circular. Eu tenho aqui um fundo falso com furos de 2,5 centímetros a cada 15, tá? Então a gente vai olhar, vamos dar uma olhadinha no corte para a gente entender o que é esse fundo falso. Tá aqui, ó. Aquela representação ali, pessoal, é essa minha tampa aqui, tá bom? Onde eu vou ter furos de 2,5 centímetros a cada 15 centímetros. Eu coloquei a cada 15 centímetros, tá? Que a conta sempre bate exato. Bate com folga, na verdade. Mas a norma diz pra gente o seguinte, que eu tenho que ter sim os furos de 2,5 centímetros, só que a quantidade de abertura que eu vou ter aqui nesse meu fundo, tá? Tem que ser 5% da minha área. Como assim, Salatiel? Eu vou pegar a área desse meu círculo que eu acabei de fazer. Vamos dizer, deu 3 metros quadrados, né? Então eu vou somar cada furinho desse e eu vou ter que ter uma abertura de 5% de 3 metros quadrados, tá? Que vai dar 0,15 metros quadrados, tá bom? Eu tenho aqui uma canaleta coletora, tá? Então tá aqui minha canaleta coletora. Se eu for em corte, ela está bem aqui, ó. Tá bom? Eu tenho ainda aqui uma projeção de uma tampa. Nesse caso ela está circular, mas poderia ser quadrada. Tá bom? Uma tampa de 60 centímetros aí de diâmetro. No corte ela está aqui. E eu tenho ainda, olha, um tubo de limpeza de 200 milímetros. Se eu for lá em corte, está aqui esse meu tubo de limpeza. Mas vamos entender um pouquinho, né, o funcionamento? Analisando aqui o nosso corte, eu tenho minha tubulação de entrada, então o meu esgoto ele vai seguir aqui por dentro, tá bom? Essa é a minha tubulação de entrada. Ele só vai ser solto, né, lá dentro do nosso filtro anaeróbio pela parte de baixo. Então é por isso que nós chamamos ele de fluxo ascendente, porque o meu esgoto ele vai ter que subir, né, até chegar na minha canaleta coletora e poder continuar o seu trajeto, né? Ou ir para uma outra etapa de tratamento, ou para um sumidouro, ok? Então, por isso que é fluxo ascendente. Composto por duas câmeras, porque eu tenho aqui embaixo o meu fundo falso, né, minha câmara inferior, que ela é vazia, e aqui em cima eu tenho minha câmara superior, tá bom? Dentro dessa minha câmara superior eu preencho ela, nesse caso, com brita número 4, tá? Que essa brita é onde nossos micro-organismos vão ficar presos na brita. Como ela é bem rugosa, né, eu consigo ter bastante família ali de micro-organismo, tá, preso nessa brita. Mas poderia ser outro material, ok?
essas medidas aqui, pessoal, essas medidas elas são fixas por norma, tá bom? Minha tubulação de entrada ela tem que ficar a 30 centímetros do meu fundo. Isso aqui é normativo. Minha tubulação de limpeza tem que ficar a 40 centímetros do meu fundo. A minha tampa, né, o topo da minha tampa do meu fundo falso tem que estar a 60 centímetros do fundo do meu fundo falso. Essa é uma medida fixa. O topo da minha tampa até o fundo da minha canaleta coletora também tem que ser 60 centímetros. Então, a minha altura útil do filtro anaeróbio sempre vai ser 1,20 m. Tá? O que vai mudar no nosso dimensionamento, né, é as medidas em planta baixa do nosso filtro. Ok? Então, sei lá, deu uma vazão de 8 metros cúbicos. Eu calculei, deu uma vazão de 8 metros cúbicos. Né, um volume de 8 metros cúbicos. Então, esse 1,20 m ele vai ser fixo, tá? Eu só vou fazer o cálculo para encontrar o diâmetro do meu filtro anaeróbio. Nesse caso, diâmetro porque está circular. Se fosse quadrado, né, e eu tivesse um volume de 8 metros cúbicos, eu ia fazer um cálculo para encontrar quais são as duas medidas em planta baixa do meu filtro anaeróbio. Ok, pessoal? Outro ponto importante aqui é a nossa limpeza, né, que já foi falado aqui em planta. Mas a limpeza ela tem que vir até o nosso fundo falso, com 40 centímetros de altura. Só que aqui o interessante é, se, vou voltar aqui para a planta, se em área, em relação de área, esse meu círculo passar de 3 metros quadrados, eu vou precisar de mais de um tubo de limpeza, tá bom? Então, a cada 3 metros quadrados eu preciso aí de um tubo de limpeza. Ok? De preferência, esse tubo de limpeza tem que estar do outro lado. Vou precisar de outra tampa, Salatiel? Não necessariamente. Digamos que nosso filtro anaeróbio, esse exemplo, tenha passado de 3 metros quadrados, você botaria um tubo de limpeza. Eita, que eu tô torto. Aqui, tá? Imagina, finge que ele tem 200 milímetros. Aqui eu botaria um tubo de limpeza, tá bom? E aqui em cima eu colocaria um cap. Tá? Em relação à geometria e conceito, eu acho que é isso, né? Temos aqui a norma que a gente utiliza, tá? Então, essas informações que eu estou passando não são vozes da minha cabeça, graças a Deus. Estão todas nessa norma, tá? NBR 13969, tá bom? Ela trata aí também sobre filtro anaeróbio. Dimensionamento. O dimensionamento, né, não é tão complicado. A gente utiliza essa fórmula aqui para encontrar o nosso volume do nosso filtro. Tá? V é igual a 1,6 vezes N vezes C vezes TD. V é o nosso volume útil em litros. Tá? V é o que a gente quer encontrar. Se a gente encontrar o volume, a gente encontra as geometrias, né? A gente encontra a geometria do nosso filtro anaeróbio. N é o nosso número de pessoas ou unidades de contribuição. Tá? Por exemplo, separei essa planta aqui para a gente fazer uma análise. É uma residência, tá? De 2 pavimentos, tem um estacionamento embaixo e uma lavanderia embaixo. O número de pessoas é a responsabilidade de quem está fazendo o projeto, tá bom? Então, o projetista que vai determinar o número de pessoas. Geralmente, algumas concessionárias até passam para a gente uma dica de como encontrarmos esse número de pessoas. Então, para residências, a gente considera aí 2 pessoas por quarto, tá bom? Então, nesse nosso caso, eu tenho 2 quartos, então nós teríamos 4 pessoas. Pessoal, isso aqui é uma responsabilidade do projetista, tá bom? Então, você deve analisar a sua planta. Se você receber uma planta com 2 quartos e eles estão com 2, 3 beliches cada quarto, então você tem que considerar mais pessoas, tá? Quando a gente fala aqui unidades de contribuição, é porque pode variar. Posso ter um restaurante, por exemplo. Então, um restaurante é mais fácil a gente calcular pelo número de refeições que ele vai estar servindo por dia, tá bom? C é a nossa contribuição de despejo em litros por pessoa dia. Tirei essa tabelinha da norma, tá bom? Mas essa tabela também tem nas concessionárias. Então, as concessionárias
também podem vir a dar para você essa informação de contribuição de esgoto. Por que, Salatiel? Porque a contribuição, né, ela está atrelada ao consumo de água, tá bom? E o consumo de água ele é variável de região para região. Então, na região mais quente, a gente tem um consumo maior de água. Então, consequentemente, a gente tem uma contribuição de esgoto maior, tá bom? Não está errado seguir essa tabela, porque está na norma, mas o ideal é você sempre consultar a concessionária de água e esgoto da sua cidade, se tiver, beleza? Voltando para nossa plantinha, como que eu determinaria qual tipo de edificação é essa? Tá? Deixa eu voltar aqui na tabela, pessoal, mostrar para vocês com mais detalhe. Eu tenho aqui na minha tabela a nosso tipo de ocupação, tá bom? Aí eu tenho residência, hotel, alojamento, fábrica, escritório, bares, enfim. Eu tenho aqui qual é a minha unidade de medida, então são pessoas, eu tenho aqui lugar, eu tenho refeição, às vezes eu tenho lavagem de carro que ele conta por carro, eu tenho cavalaria que às vezes conta por cavalo, tá? Eu tenho essas variações aí. E, como eu disse, na diretriz da concessionária da sua cidade, provavelmente tenha, né, todas essas informações também. E eu tenho a contribuição por tipo de edificação. Então, residência de padrão alto, 160 litros por pessoa dia. Padrão médio, 130. Padrão baixo, 100. Quem escolhe isso é o projetista, tá? Não tem uma regra classificando o que é padrão alto, padrão médio ou padrão baixo, tá bom? Eu conhecendo essa edificação, né, e fazendo uma análise de planta, eu determinaria um padrão aí para essa residência de padrão médio, tá bom? Porque é uma residência que não é grande, né? Parece até se assemelha a um apartamento, tá? Eu tenho uma escada que desce uma lavanderia, um estacionamento. Eu não consideraria um padrão alto, ok? Mas cada um é responsável pelo seu projeto. TD é o nosso tempo de detenção. O nosso tempo de detenção vai variar de acordo com a vazão que nós vamos calcular, tá? E a temperatura do mês mais frio da cidade onde você está projetando, ok? Então você está projetando no sul e tem lá o mês mais frio, julho, né? Julho, agosto, e no mês mais frio tem temperaturas abaixo de 15 graus, então nós utilizaríamos essa tabela, tá bom? Então aqui nosso tempo de detenção varia de acordo com vazão e a temperatura média do mês mais frio. Voltando para o exemplo da nossa casa, como que nós encontraríamos a nossa vazão, pessoal? Para encontrar a vazão, tá? No caso aqui está chamando de vazão, mas também aqui eu chamei de contribuição diária, mas você vai ver que a unidade é a mesma, tá? Só questão de nomenclatura. A minha vazão vai ser meu número de pessoas, número de contribuintes, vezes a minha contribuição por pessoa dia, tá? Nós vimos que nessa edificação eu tenho 2 pessoas nesse quarto, 2 pessoas nesse quarto, totalizando 4 pessoas. Como nós classificamos como edificação de padrão médio, então o consumo por pessoa é de 130 litros por pessoa dia. Está errada essa unidade aqui, ok? Minha contribuição diária total vai ser de 520 litros por dia, tá bom? Essa vai ser a nossa vazão. Faltou uma barrinha aqui, ó. Litros por dia. Então, nós adotaríamos esse primeiro quadrante, ok? Ó, minha contribuição deu até 520 litros. Para vazões até 1.500 litros, eu vou adotar essa minha primeira linha, tá bom? Se minha vazão tivesse dado aqui 2.000 litros, eu adotaria essa segunda linha, tá bom? Adotei a primeira linha, eu só tenho que analisar a minha variável de temperatura, ok? Abaixo de 15 graus, nós adotaríamos um TD de 1,17. Entre 15 e 25, um TD de 1. E maior que 25, um TD de 0,92. Pessoal, se você chegou até aqui no nosso vídeo, eu peço que curta esse vídeo, que deixe um comentário, alguma dúvida, alguma coisa. E sigam nossas redes sociais, tá? Tanto o YouTube quanto o Instagram, que isso ajuda a gente a estar colocando mais vídeo, e continuar a compartilhar conhecimento. Beleza?
Vamos para um exercício para ficar mais prático. No exercício, nós vamos dimensionar o filtro anaeróbio para uma residência de alto padrão com 6 ocupantes. Tá bom, pessoal? Vamos considerar aqui uma temperatura, finge que é um 24. Vamos considerar aqui uma temperatura no mês mais frio de 24 graus Celsius, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui a fórmula do nosso filtro, onde o meu volume é igual a 1,6 vezes o número de contribuintes, vezes a contribuição, vezes o tempo de detenção. Tá? Primeiro passo, residência de alto padrão. Então vem aqui, residência, padrão alto, minha contribuição é de 160, ok? Então minha contribuição será de 160. Meu N é o número de contribuintes, nós já sabemos que é 6 ocupantes, tá bom? TD, nossa contribuição de esgoto é 160, são 6 ocupantes, nossa contribuição diária, nossa vazão, é 960 litros. Então nós estamos aqui no nossa primeira linha, tá bom? Então nosso tempo de detenção vai ser um dia. Lembrando, pessoal, nossa temperatura é 24 graus Celsius, tá? Então nós estamos nesse intervalo de 15 a 25. Tá? Essa tabela eu já deixei separado para vocês. Então vamos preencher a nossa fórmula. N são o número de contribuintes, C é a nossa contribuição diária e TD nós vimos que é 1. Então nosso volume do nosso filtro anaeróbio vai ser de 1.536 litros ou 1,54 metros cúbicos, tá bom? É só fazer a multiplicação aqui desses valores. É simples, ok? Como nós vimos que as alturas do nosso filtro elas são fixas, né? A nossa câmara inferior tem 60 centímetros e a câmara superior tem 60, então um total de 1,20 metros de altura útil, ok? A gente consegue determinar o nosso diâmetro. Então eu trabalhei a fórmula, tá, para ficar bem fácil. Peguei a área do círculo, tá, o volume em relação à altura. E para deixar fácil, eu já deixei a fórmula pronta. Então, o nosso diâmetro ele vai ser igual a raiz de 1,06 vezes o nosso volume. Tá? Então, nosso diâmetro é igual a raiz de 1,06 vezes 1,54. 1,06 vezes 1,54 dá 1,63. Raiz de 1,63 é igual a 1,277. Tá bom, pessoal? Eu arredondei para mais. Quando eu estou trabalhando com projeto, eu sempre vou arredondando um pouco para mais, tá? Nessa questão de esgoto. Tá bom? Se vocês forem fazer prova, estiverem na escola, vendo esse vídeo para estudar, coloque um número exato, que tem professor aqui que é chato. Mas na minha vida profissional, eu sempre faço esse arredondamento para mais, tá bom? Lógico, eu faço tô falando de esgoto, tô falando nesse caso de filtro anaeróbio. Eu sempre faço análise de se eu colocar para mais, não vai ficar tão para mais assim. Mas nesse nosso caso, o diâmetro eu adotaria, arredondaria para 1,3, ok? Como que ficaria o nosso detalhamento? É simples, né? O nosso diâmetro é 1,3. Se eu for considerar um filtro anaeróbio circular, o detalhamento continua sendo o mesmo. A única coisa que eu vou colocar aqui de informação é que meu diâmetro é de 1,3, tá bom? As minhas alturas, são todas fixas. Vou mostrar para vocês agora, pessoal, o nosso dimensionamento automático por planilha, tá? Eu tenho um curso só sobre dimensionamento, no automático de fossa, filtro e sumidouro, tá bom? Onde eu tenho planilha, eu disponibilizo um monte de detalhamento, alguns memoriais de exemplo. Eu vou mostrar aqui a planilha automática para vocês. Aqui está a nossa planilha. Eu tenho que começar alimentando por fossa, tá? Então, só para seguir o nosso exemplo, eu tenho uma residência, lá ficou de padrão médio, né? Padrão médio, população 6 pessoas, contribuição até 1.500 litros, temperatura maior que 21. Vou deixar essas informações aqui que estão corretas. Nosso dimensionamento filtro anaeróbio, eu tenho aqui, diâmetro 1,3. Então eu já tenho aquele detalhamento, tenho as minhas alturas e o meu diâmetro, tá? Eu só pego, coloco as informações do proprietário, empreendimento,
coloco aqui o nome da cidade, né, onde está em vermelho, e imprimo. Isso aqui já serve como memorial de cálculo, serve também até como, né, um detalhamento aí, um detalhamento básico. Beleza, pessoal? Do nosso vídeo é isso. Obrigado por quem ficou até o final. E lembrando, quem gostou do vídeo, deixa aí seu comentário, curtida. Se você não se inscreveu, tem um sininho aqui embaixo do vídeo. Clica no sininho e se inscreva. Siga nossas redes sociais, tá bom? Acompanhe nosso blog. É importante que a gente tenha esse feedback das pessoas que estão nos acompanhando. Tá? É importante para a gente continuar gravando vídeo e para continuar trazendo conteúdo de qualidade para os colegas. Então é isso, pessoal. Obrigado aí para quem ficou até o final.